repórter da Rádio Agerte, fez uma matéria com o cientista político e professor da PUC, o Augusto Oliveira, falando sobre a expectativa para as eleições gerais que ocorrem nesse domingo, né, em primeiro turno, né, e caso de segundo turno, a eleição ocorrerá então no dia 30 de outubro. Vamos com eleições 2022, lembrando que eleições 2022 na Tupã tem o patrocínio de Cooperativa Agrícola Tupã-Ciretã Limitada Agropan e de Câmara Municipal de Vereadores de Tupã-Ciretã. No próximo domingo, dia 2 de outubro, os brasileiros elegem seu presidente da República, os governadores dos estados, um senador por estado, deputados federais e deputados estaduais. Nas eleições para presidente e governadores, se tiver segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 de outubro. Para fazermos uma avaliação do que poderá ocorrer, vamos ouvir o cientista político e professor da PUC-RS, Augusto Oliveira. Semana decisiva, professor? Sim, essa é a semana decisiva, né? É uma eleição um pouco atípica, porque os principais candidatos à presidência da República já são bastante conhecidos do eleitor. No entanto, esse é o momento onde as melancias se assentam e aquele eleitor que deixou para o final do período eleitoral a decisão do seu voto vai se decidir. Temos aqui os últimos debates, os últimos programas da televisão, também os últimos esforços dos candidatos para consolidar o seu voto e para decidir a principal incógnita que nós temos para essa semana é se haverá ou não haverá o segundo turno na eleição presidencial. Professor Augusto Oliveira, cientista político, é uma eleição inédita no país onde um atual presidente enfrenta um ex-presidente. Sim, ela é inédita no Brasil e não costuma acontecer com frequência. A gente tem aqui a candidatura do atual presidente e de um antigo presidente que tem uma lembrança por parte do eleitorado muito forte. Isso causou um certo congelamento da disputa eleitoral a nível presidencial, que não apresentou grandes alterações, não apresentou aquele despontar de um candidato, aquelas reviravoltas que ocorreram no passado. Como são candidatos já bastante conhecidos, o eleitor ficou confortável para fazer uma grande parte do eleitorado, né, para fazer uma decisão logo no início da campanha e mantê-la, pelo menos até o presente momento. E para os governos do estado, principalmente do Rio Grande do Sul, qual a sua expectativa? Vamos ter o segundo turno? Sim, aqui no estado do Rio Grande do Sul nós teremos o segundo turno, porque houve uma dispersão maior do voto do eleitor entre os diferentes candidatos, o que proporciona, então, uma dificuldade muito grande de que algum desses candidatos consiga obter os 50% dos votos. A questão interessante aqui da eleição do Rio Grande do Sul é se Eduardo Leite se tornará o primeiro governador reeleito desde Borges de Medeiros. Esse seria um fato inédito. Seria um fato inédito na história do Rio Grande do Sul. A gente precisa acompanhar, então, a próxima semana para ver a consolidação final desse voto aqui no estado, ainda em aberto, tanto em relação a eventuais mudanças, né, de eleitores de última hora, como também a consolidação do voto ainda que está indeciso e se movimentando no sentido de definir um candidato com mais certeza. Professor da PUC-RS, cientista político Augusto Oliveira. Na eleição para o Senado, o voto é no primeiro turno só. É uma eleição que promete ser decidida nos últimos minutos. Perfeito. A eleição para o Senado, ela sempre é uma incógnita, né? Esse ano nós temos apenas uma vaga e o candidato mais votado vai ser eleito. Como o eleitor não costuma prestar tanta atenção na eleição do Senado, a gente tem uma propensão, né, aqueles nomes mais conhecidos conseguirem uma boa dianteira. Né? Dificilmente se assiste um debate ou se toma mais atenção nesta eleição. A gente tem uma situação, então, encaminhada, ainda não decidida também, de acordo com as pesquisas, para o Senado, e vai ser outra decisão, então, que vai ser consolidada, de fato decidida, nos acontecimentos desta semana. Para a eleição para deputado federal, a maioria dos analistas, pessoas que acompanham os partidos políticos, estrategistas, acreditam que a renovação será muito pequena, porque os atuais deputados federais concorrem com muita vantagem em relação aos candidatos novos, pois eles têm as emendas de mandato 4 anos, o fundo eleitoral. O que o senhor acha disso? Veja bem, a eleição parlamentar aqui no Rio Grande do Sul para deputados federais, também deputados estaduais,
A taxa de renovação aqui no estado 40% normalmente, no Brasil 50%, nas últimas eleições ela foi muito maior. O que eu esperaria nessa eleição é um retorno às elevadas taxas de renovação que eram frequentes até recentemente. Mas isso não quer dizer que sejam baixas essas taxas, né? Mas sim, ainda assim, consideráveis. Mas na casa, vamos dizer, de 30%, 40%, talvez em alguns estados até 50% de renovação, porque a nossa eleição parlamentar ela é muito disputada. São realmente muitas candidaturas, é muito difícil fazer um prognóstico durante a campanha de quem está melhor colocado, quem tem mais chance ou quem não tem, e também é um voto decidido muito de última hora, né? Então, as eleições parlamentares sempre são uma surpresa. A gente pode esperar uma renovação alta, mas não tão alta quanto aconteceu nas últimas eleições, né? Existe um grande número de candidatos e um grande número de partidos. Sim, esse é um dos problemas, né, do nosso sistema político atual, porque ele causa uma dificuldade do eleitor se informar de maneira competente sobre em quem ele está votando, né? O eleitor brasileiro escolhe, muitas vezes, uma pessoa, isso não tem problema. Mas é importante que seria importante que o eleitor soubesse, bom, esse candidato é ligado a quais outros candidatos, quais são os seus candidatos a presidente, a governador, ao Senado, qual é o partido que ele está carregando, porque na eleição legislativa, o voto daquele deputado, o voto dado daquele deputado que não se elege, é automaticamente transferido para seus colegas de partido. Então, essa é a lógica da eleição parlamentar. Então, esse grande número de partidos que a gente tem, esse grande número de candidaturas, ele dificulta que o eleitor faça, de fato, uma escolha no voto, e depois controle seu candidato durante o mandato de uma maneira muito proficiente. É uma dificuldade que o eleitor brasileiro tem que enfrentar. Essa federação acaba, de certa forma, disfarçando uma coligação. Sim, a vantagem da federação, né, embora os partidos se mantenham, ela pelo menos obriga esses partidos que fizeram a federação a manter essa unidade ao longo dos mandatos, né? Então isso, em tese, dá um pouco mais de organização para o sistema político. Existem algumas outras medidas além da federação, né, como a chamada cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, que vai punir os pequenos partidos que não conseguirem eleger um número mínimo de candidatos, né? Isso então vai desincentivar um pouco o que a gente chama de fragmentação partidária, e também uma pequena alteração aqui na regra da distribuição, né, das sobras eleitorais, que permitia que candidatos de partidos realmente muito pequenos conseguissem entrar. Isso foi alterado e agora o candidato ou a candidata, para se eleger, vai ter que fazer um pouquinho mais de voto, o que vai facilitar, o que vai causar, né, a concentração, um pouquinho mais de concentração das cadeiras, das vagas de deputados nos partidos um pouquinho maiores. Então a nossa tendência aqui para essa eleição é diminuir um pouco essa fragmentação partidária absurda na qual o Brasil se colocou nos últimos anos. Ouvimos o professor da PUC-RS e cientista político Augusto Oliveira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas suas informações aí que nos trouxeram, então.